Muitas das vezes o currículo está errado. Currículo errado é o quê? O objetivo educacional inadequado. Exemplo clássico de currículo errado. Quer saber um exemplo clássico? Tentar alfabetizar um aluno que não tem comunicação funcional. Isso é um exemplo clássico de currículo errado. Às vezes o aluno tem 9, 10 anos, já está na idade de alfabetizar, porém ele não começou a se comunicar na idade que as pessoas começam a se comunicar, né? E nada foi feito para estimular a comunicação dele. E a alfabetização depende da habilidade de comunicação, né? Se você for pesquisar a fundo esse assunto, se você não for especialista em alfabetização, tá? Eu não sou especialista em alfabetização, mas eu sei que para ser alfabetizada a pessoa tem que dominar a língua. Ela tem que conseguir interagir com outras pessoas. Senão ela não vai entender o conceito de colocar o texto, as palavras no papel. Se ela não usa as palavras, como ela vai colocar as palavras no papel? E usar palavra aqui, tá? Não é falar apenas de forma oral, tá? Pode ser através de língua de sinais, pode ser através de comunicação alternativa, né? Eu não entendo de alfabetização, mas de comunicação alternativa eu entendo bastante. E existe dentro da comunicação alternativa uma área chamada alfabetização inicial, para trabalhar com alunos que estão em processo de aquisição da comunicação através da comunicação alternativa e a gente já encaminha esses alunos para alfabetizar, né? Isso é uma adaptação curricular, né? Em trabalhar um objetivo que não é o objetivo daquele ano letivo ou daquela faixa etária. Mas é importante entender qual é o objetivo adequado para esse aluno. Uma vez que você tem um objetivo adequado, aí sim a adaptação de atividade vai fazer todo sentido. Porque aí vamos supor que você encontra um aluno, tá? Que você tem um aluno que o objetivo é trabalhar comunicação, tá? Você quer expandir o vocabulário dele ou você quer iniciar um processo de aplicação da comunicação alternativa, tá? Ele vai começar a trabalhar com comunicação alternativa do zero. As primeiras palavras, tá bom? De um jeito ou de outro, você vai precisar adaptar a atividade. Porque, às vezes, a primeira atividade que você vai fazer com o aluno, para ele adquirir, para ele alcançar aquele objetivo, que pode ser aprender uma nova palavra, vamos supor que o objetivo seja aprender uma nova palavra usando a prancha de comunicação alternativa. E, às vezes, no formato da atividade que você está entregando, o aluno não está alcançando. Vai precisar entregar a atividade num formato diferente. Às vezes no outro formato também não funciona. Vamos para a terceira opção, para a quarta opção. E quanto mais opções você tem, eu chamo essas opções de repertório, mais chances você tem de alcançar o aluno. Então, conhecer os diferentes tipos de adaptar atividades com materiais e recursos práticos é sim importante. É no mínimo importante. Seria correto passar uma prova adaptada na disciplina de inglês se o aluno não sabe o português só para seguir a semana de provas exigida pela coordenação? Eu acredito que é correto você aplicar uma avaliação sobre o que foi ensinado. Se foi ensinado algo dentro de língua portuguesa para esse aluno e através de várias atividades ele conseguiu fazer com autonomia, não existe nada mais justo do que entregar uma prova para ele comprovar ali o que ele já aprendeu, né? Não é isso que a gente faz. Vamos pensar na nossa vida escolar agora, né? Quando a gente chega no final do ano letivo, no final do semestre, chega uma prova ali que tem todo o conteúdo que a gente estudou durante o nosso tempo na escola, não é? E a professora geralmente não pede nada do que ela já não tenha dito. Tudo que ela pede ali na prova foi o que ela falou o ano letivo todo, né? E se, durante o ano letivo todo, ela viu que eu, por exemplo, não consegui acertar um único exercício dela, e mesmo assim ela me aplica a prova, ela sabe que eu vou tirar 0 e vou reprovar. Tem professor que já sabe que o aluno vai reprovar, não é? Porque o aluno não está conseguindo fazer nenhuma atividade. Nenhuma atividade. Ele não consegue nada sozinho. Ele erra todas as atividades. Esse professor já sabe que o aluno vai reprovar. Só que esse é um aluno que não tem direito a uma atividade adaptada. Por isso, deixa ele assim mesmo. Só que quando a gente está falando de um aluno com deficiência, né, a gente não pode fazer isso. Porque aí seria ilegal. O aluno tem direito a uma atividade adaptada. Ele tem direito a adaptações, ele tem direito a um serviço que remove as barreiras para ele aprender, chamado atendimento educacional especializado, né? E eu acredito que tanto o aluno sem deficiência quanto o aluno com deficiência deveria ter direito à atividade adaptada. Acho que todos os alunos deveriam ter direito a atividades adaptadas, porque todo mundo pode ter dificuldade de aprendizagem em alguma coisa.
Todo mundo pode ter. Eu tive dificuldade de aprendizagem, um monte de coisa. Tem coisa que até hoje eu não aprendi. Se tivessem me entregue atividades adaptadas, talvez eu soubesse mais coisas do que eu sei hoje, não é? E eu não tenho diagnóstico nenhum que eu saiba. Então, eu acredito que todo mundo deve ter, sim, atividade adaptada. E à medida que, voltando na resposta, se o aluno ele passou todas essas aulas de inglês, estudando inglês, ele tem que ter aprendido alguma coisa. Se ele não aprendeu nada, não dá para fazer avaliação, né? Mas se alguma coisa ele aprendeu, a gente vai cobrar na avaliação que ele aprendeu. É simplesmente assim. Se ele não aprendeu nada, então o problema não está na avaliação. O problema está nesse monte de aula que ele teve que ele não aprendeu nada. E aí, por que ele não aprendeu nada? A gente volta lá nas nossas anotações. Se ele fez um monte de aula de língua inglesa, mesmo sem conhecer língua portuguesa, tá? Se ele fez um monte de aula de língua inglesa e durante todas essas aulas ele não conseguiu fazer nada sem ajuda, tem um erro na adaptação de atividade. Pode ter um erro na adaptação curricular? Pode também, mas provavelmente também tem um erro na adaptação de atividade. E não é na hora da avaliação. E na hora da avaliação isso fica evidente, né? A hora da avaliação e a hora do relatório é a hora que a gente mostra se o nosso trabalho foi bem feito ou não. Infelizmente, é isso que acontece. Chega no final do ano letivo, quando o aluno vai fazer uma avaliação, ou quando a gente tem que escrever um relatório, é nessa hora que a gente demonstra o quanto que nós trabalhamos e o quanto que nós conseguimos alcançar esse aluno, o quanto esse aluno evoluiu, tudo que nós tentamos fazer e tudo que não deu certo e o que nós tentamos fazer depois que não deu certo, né? Que para cada problema algo precisa ser feito para tentar solucionar esse problema. Não adianta colocar lá no relatório, por exemplo, o aluno não conseguiu fazer, tentei, mas o aluno não conseguiu. Tá, ele não conseguiu e depois que ele não conseguiu, você tentou mais o quê? Qual outra opção que você deu para o aluno? Que outra possibilidade que você criou? Qual outra porta que você abriu? Né? É importante a gente acreditar, a essência do acreditar que todos podem aprender é não desistir nunca. Sempre dá para abrir uma porta nova, sempre dá para entregar um recurso diferenciado para um aluno.